Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Lidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, hoje temos um convidado aqui super especial, ele que é setorista do São Paulo, Guilherme Alonso, seja muito bem-vindo. Fala pessoal, primeiramente queria agradecer o convite aí, Isaac, Edgar, realmente uma honra estar aqui falando com vocês. Hoje vamos trocar uma ideia muito da hora sobre futebol, sobre São Paulo, jornalismo, sobre tudo. Estamos aqui para trocar uma ideia, trazer um conteúdo muito da hora para vocês. Agradecer mais uma vez pela oportunidade e vamos bater esse papo aí. Vamos lá. Guilherme, como e quando você se tornou um São Paulino? Cara, minha relação com o São Paulo é uma relação desde que eu nasci. Minha família sempre foi São Paulino. É um lance muito forte com meu pai, esse laço que eu tive com o São Paulo. Eu tenho um irmão de 25 anos, aí, óbvio, ele veio primeiro, já começou com essa paixão, e aí essa paixão eles passaram para mim assim que eu nasci. Então, eu já nasci em um berço São Paulino. Eu não. Nem se eu quisesse eu poderia ser outra coisa, e graças a Deus eu nasci São Paulino. É uma paixão que se transformou em trabalho, se transformou em um lado profissional. Por isso hoje eu trabalho com a comunicação, trabalho com o esporte, abriu muitas portas para mim, e o São Paulo é um clube que está no meu coração. Não tem como eu falar que agora que eu sou jornalista, eu falar, pô, que tem muito jornalista que às vezes não revela seu clube. Respeito muito também, mas eu acho que eu bater na tecla e ainda falar que eu sou São Paulino e conseguir fazer um trabalho legal, cobrindo um jogo do Palmeiras, um jogo do Corinthians, que a galera que não saiba quem sou eu, fala assim, pô, não dá nem pra saber se esse cara é São Paulino ou não. Acho que mostra ainda mais o profissionalismo. Mas todo mundo tem um clube, todo mundo começou torcendo para algum time, e para mim não faria sentido esconder o time que eu torço. Eu sou São Paulino, respeito todos os outros clubes, mas o clube do meu coração é o São Paulo, é quem fez eu começar nessa trajetória, e é o que eu falei, São Paulo tá no meu coração. Ô Guilherme, conta pra gente qual foi o primeiro jogo do São Paulo que você assistiu e se você puder trazer detalhes assim, como que foi essa primeira experiência? Cara, o primeiro jogo que eu fui no estádio, eu era uma criança, eu era um neném, não lembro, mas a primeira lembrança que eu tenho, eu posso falar na minha vida. Eu nasci em 2006, tenho 18 anos, faço 19 semana que vem. A primeira lembrança que eu tenho em vida é o 100º gol do Rogério Ceni. Cara, era muito pequeno, mas eu lembro exatamente, tava tendo um churrasco em casa aquele dia, e aí tava com meu irmão, tava com meu pai, tava com os amigos do meu irmão, e é o primeiro choque de realidade que eu tenho assim, que eu lembro, eu tinha 4 para 5 anos, e aquele dia foi inesquecível. Eu acho que o dia mais também emblemático, indo no estádio sendo muito criança, foi na Sul-Americana em 2012, quando meu pai me levou, eu tinha 6 anos. Foi um dia, cara, foi loucura, um dia absurdo. O Morumbi tava lotado, estádio abarrotado, a gente quase morreu esmagado aquele dia, e Caraca. não tem como esquecer. Depois eu mando o vídeo para vocês, a gente faz um corte, sei lá. Tem um vídeo muito maneiro meu, pequenininho, pequenininho, com 6 anos, o meu da torcida lá, naquele dia que foi o último título do Rogério com São Paulo. Foi um dia muito marcante, a despedida do Lucas, e então não tem como esquecer, principalmente nesses 2 dias, nesse período quando ele era bem pequenininho ainda. Você falou do Rogério Gol, 100º. Eu também estava no bar, assistindo junto com meus amigos. E quando o Rogério faz o gol de falta, o bar inteiro vai pelo chão, assim, todo mundo Não, pulando. loucura, loucura. Loucura, Todo mundo loucura. comemorou que nem título aquele gol. Foi. Exatamente. E qual jogador do São Paulo que te mais marcou ao longo da história? É o que a gente acabou de falar, não tem como falar de jogador marcante sem falar de Rogério Ceni. Rogério é um cara que é sensacional, é um cara que ainda não tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, de entrevistar ele, mas é um cara que eu torço muito por ele no Bahia, pelo profissional que ele é, por tudo que ele fez pelo São Paulo. É um jogador que dispensa comentários, é absurdo, não tem como falar dele. E óbvio, é uma resposta que a maioria do pessoal vai dar, mas outros jogadores que eu admiro também muito é o Uhum. Hernanes. Profeta, eu acho ele Fernandes. muito da hora. Eu já troquei uma ideia com o Hernanes, já até joguei futebol com ele, um cara muito sangue bom, muito gente boa. O Lucas, gosto bastante do Lucas, gosto muito do Caleri. O Caleri é um cara Carelli. que muita raça, mas se eu colocasse como a principal referência da vida, assim, eu acho que todos são paulinos, assim, pelo menos que pegaram essa fase, até um pouco depois falaram Rogério Ceni, não tem como não falar. Fiquei felizão que ele ganhou o título do Baiano aí, continuo torcendo por ele.
é um cara que é um exemplo aí. Se não fosse ele, o São Paulo com certeza não estaria no patamar que está hoje. Concordo com você. Eu sou mais velho que você, então eu tenho umas referências maiores. Mas o Com Rogério, certeza, com certeza. Porque, mas o cara, Rogério é o que eu é top. falo. Eu peguei praticamente a pior fase da história do São Paulo. Eu nasci em 2006. É, Aí eu realmente. nasci e vieram 3 títulos. 6, É, 7, 8. Mas eu não 8, é. lembro de nada. O único que eu lembro, 2012, que eu falei da Sul-Americana. Aí depois São Paulo foi ganhar só em 2021. E aí foi, pô, cara, foi um período muito difícil, porque meus amigos da escola, corintiano ganhando tudo, o Santista ganhando Paulista Rodo, Palmeiras pegando a puta fase. E eu toda hora eu falo, pô, não vai chegar a minha hora nunca, eu não vou ver um título nunca. Foi uma fase muito complicada. E aí eu peguei a fase do Rogério até 2015 ali, e aí o São Paulo, querendo ou não, fica um pouco carente de ídolos. Então é aí que se Sim, sobressai quem mais bota a cara a tapa. O Hernanes, que voltou para salvar o São Paulo da zona de rebaixamento. O Caleri, que nesses últimos tempos aí vem sendo, apesar de não estar numa boa fase, sempre demonstra muita raça. O Lucas, que voltou para o São Paulo. Então é o que acaba acontecendo. O São Paulo não são ídolos que fizeram o que os mesmos ídolos de 2005, de 92, de 93 fizeram, mas querendo ou não, ficam marcados por uma geração. sim, Então, tem sim. prateleiras de ídolos. Então, acho que deu para entender essa lógica assim que eu tô querendo Sim, falar. não. Perfeito, perfeito. Ô, Guilherme, agora conta pra gente, assim, qual o jogo do São Paulo que você acha que mais marcou, assim? Cara, eu gosto muito de falar de São Paulo. Até esse Rio, porque é um assunto que é muito legal e a Copa do Brasil em 2023 é um lapso, assim, uma campanha. São Paulo pega Ituano, Sport, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Eu peguei todos os jogos no estádio, tava em todos, até no do Ituano, que o Rogério Ceni estava comandando o tricolor. Mas eu acho que, cara, aquele contra o Corinthians, eu nunca vi uma atmosfera que nem aquela no estádio do Morumbi. Foi algo que, com certeza, tinham mais de 65 mil torcedores. Muita gente pulou catraca, muita gente duplicou QR Nossa. Code. Cara, tava abarrotado. Eu tava assistindo o jogo na escada, que não tinha lugar na arquibancada. E a atmosfera daquele dia, eu lembro que eu tava na escola ainda, eu tinha prova no dia seguinte. Aí eu falei, Nossa. pai, não vou, não vou. Aí o São Paulo vira aquele jogo, pô, histórico, histórico. E a final da Copa do Brasil também, com aquele gol do Nestor. Mas eu acho que em questão de atmosfera, em questão de não dá para ouvir o hino nacional, da torcida ser absurda, o mais marcante foi aquele 2-0 contra o Corinthians em 2023. Pô, inesquecível. E, cara, acho que sem ver no estádio, a Libertadores de 2016 foi algo que marcou muito. Eu tinha 10 anos, eu era molecão ainda. E, pô, tiveram jogos muito da hora. Teve um jogo contra o River Plate no Morumbi, que São Paulo ganha com 2 gols do Caleri. Mas com certeza, que eu vi de casa foi São Paulo, Atlético Mineiro e São Paulo, na verdade, que o Maicon faz gol de cabeça lá no Horto, 2-1 pro Galo. O São Paulo passa com critério gol fora de casa. Aquele jogo lá realmente foi inesquecível para mim. De casa foi aquele, e vendo no estádio foi São Paulo e Corinthians 2-0 na Copa do Brasil. 2023, com certeza, foi um absurdo aquele jogo. Era para ser São Paulo e Botafogo, já estava sendo, mas infelizmente São Paulo bateu na trave aí. E foi ao contrário, foi o que mais traumatizou. Entendi. E eu vou aproveitar que você está bastante no estádio. Hoje eu vejo que o São Paulo tem uma média de público muito alta, diferente dos anos atrás. Mas emendando com essa pergunta que eu quero te fazer, como que você avalia a fase atual do São Paulo? Porque eu sigo bastante o Thiago Leifert, e o Thiago Leifert bate muito em dívida do São Paulo. Por mais que a gente tá vendo o Morumbi lotado, tá legal, mas fora campo, extra, a gente tá meio complicado nessa área, né? Cara, judiaram muito do São Paulo. Judiaram muito do São Paulo. Na era Leco, muita coisa estava errada. E são danos que ficam. São Paulo hoje tem uma dívida que beira o bi. É quase 1 bilhão. Exato. Está na casa dos 900 milhões. É algo que preocupa. Porque você vê os clubes em ascensão, você vê Botafogo começando a pegar muito dinheiro, Palmeiras, Flamengo. E você fica cada vez mais distante. Essa é a impressão que você tem. Fala, pô, será que a gente não vai conseguir agora que tem esse fundo de investimento que o São Paulo está tentando para recuperar e não ter mais déficits e assim conseguir recuperar esse saldo, recuperar esse Uhum. financeiro, é uma luz no fim do túnel, mas é muito complicado, porque dentro do São Paulo tem muita coisa errada, tem muita estatuto, tem muita o modelo de eleição no São Paulo, muita coisa que eu não concordo, é triste.
Por exemplo, para mim tinha que separar o clube social do clube São Paulo Futebol Clube, porque, por exemplo, hoje no clube social a gente tem, sei lá, 5.000 sócios. E quem elege o presidente do São Paulo Futebol Clube são esses sócios. Só que não são Exato. todos esses sócios que são São Paulinos. Eles têm sócio que não tá nem aí pro futebol. Por exemplo, a dona Cleusa, ela gosta do biribol e da piscina aquecida do clube. E aí tal candidato tá falando, não, se você votar em mim, vou ajustar isso. O que isso vai mudar no São Paulo? Futebol clube. Nada. Não interfere em nada, exatamente. Então, para mim, tinha que ter uma separação. E algo que não vai acontecer, no cenário de hoje é muito difícil. E agora é torcer para que realmente esse fundo funcione, para a gente chegar no ano de 2030, no centenário, conseguir ter um projeto legal para quem sabe reformar o estádio do Morumbi, fazer que nem estão fazendo lá com o Monumental. A gente vai ter um jogo Brasil e Argentina hoje com mais de 80 mil torcedores. E, enfim, o São Paulo está atrás, ficou muito para trás, parou no tempo. E o que você tinha falado da torcida é algo que continuou, que não deixou o São Paulo morrer. 2017 a gente viu, 2023 o São Paulo jogou muito com a camisa, foi um ano que... E esses diversos anos, assim, por exemplo, São Paulo e Palmeiras nesses últimos anos em mata-mata, não tem muito como explicar como o São Paulo conseguiu passar tanto do Palmeiras, sendo que o Palmeiras viveu uma das melhores fases da história, 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou tudo, e o São Paulo jogando com a camisa, com o peso da torcida. Então, é uma fase muito delicada, é uma fase que o torcedor vai ter que ter paciência, assim como o do Flamengo teve em 2015, 2016, 2017, para chegar em 2018, 2019 e começar essa ascensão e ver qual vai ser o resultado desse fundo, realmente, desse novo plano financeiro do São Paulo. É uma aposta que, se for bem feita, se for bem planejada, pode dar muito certo, mas, ao contrário, também pode dar muito errado. Então tem que ter muita concentração nisso, o presidente Júlio Casares aí, e torcer para que dê certo, para que o torcedor São Paulino volte a ter grandes alegrias com seu time. Que ele for o Júlio Casares, eu tô com bronca dele, porque ele veio reclamar que o São Paulo não ia jogar no sábado para jogar na segunda. Eu achei, cara, você tem que aparecer lá atrás. Eu concordo, muita coisa que às vezes parece que por exemplo, tem algo que acontece com o Júlio Casares, que é o lance dele fechar os comentários quando deu tudo errado e quando dá tudo certo, ele abre os comentários. São algumas coisas que parece que às vezes quer se aparecer e, sabe, aparecer na mídia. São algumas posturas que às vezes pesam muito, né? Que é necessário você ter um bastidor maior, você ter mais força no bastidor. Um exemplo, eu estava vendo um vídeo esses dias dos bastidores do São Paulo e Corinthians. Que o Corinthians tinha atrasado um pouco, aí ele virou e falou, não, tem que jogar no horário, tem que fazer isso. É essa postura que a gente espera, é uma postura de dar a força do São Paulo nos bastidores. Por exemplo, se fosse ao contrário, o São Paulo tivesse o jogo para sábado e o Palmeiras quisesse colocar na segunda, será que seria o mesmo cenário? Será que eles não teriam um pouco mais força que São Paulo? Não sei. Ultimamente tá meio difícil os bastidores, é algo complicado. Guilherme, conta pra gente, qual que foi, assim, a maior alegria e a maior decepção que o São Paulo, assim, te proporcionou? Eu posso falar, não sei nem se eu vou falar como título. Como título foi a Copa do Brasil, mas eu acho que me abriu portas para trabalhar com o que eu gosto hoje. Se não fosse o São Paulo, eu não teria criado minha página. Se não fosse o São Paulo, eu não teria começado a estudar jornalismo, não teria começado a me interessar por futebol em geral. Não teria entrevistado tanta gente que eu entrevistei, vivido as experiências que eu vivi e podendo estar num podcast hoje falando das minhas vivências, falando que eu tenho só 18 anos ainda e eu já vivi muita coisa legal, então acho que o São Paulo foi o que realmente fez eu ingressar nessa carreira. De título, foi a Copa do Brasil, não tem nem como falar, foi um título sensacional, foi algo inesquecível, e cara, a maior tristeza, se a gente pode falar assim, aquele jogo contra o Botafogo foi muito complicado, cara. O jogo contra o Botafogo foi muito na trave. Eu tava no estádio também. Foi um dia que, o Morumbi tava lindo, realmente foi algo muito difícil. Teve a final do Paulistão em 2022. No dia do meu aniversário, o São Paulo tomou 4-0 pro Palmeiras. Eu falei, complicado. 2010, cara, porque se eu for listar todas as tristezas que eu vi nesse vai ficar tempo, né?
Vou ficar um puta tempo, porque é um recorte que podemos dizer que é um dos piores da história do São Paulo. É muito vexame, cara. É muito vexame. É algo que não tá no script do São Paulo Futebol Clube. Mas eu acho que a mais marcante, essa contra o Botafogo, em 2016 contra o Atlético Nacional também. Foi muito complicado na Libertadores, que tava todo mundo, pô, o São Paulo vai chegar no final, o São Paulo vai chegar no final. Aquele lá também foi algo que marcou muito e, enfim. Mas contra o Botafogo, acho que pode ser a top 1, porque é a mais recente, também já era muito maior, já tinha muito mais consciência das coisas, foi bem complicado. Eu vou te fazer umas duas perguntas, que é mais curiosidades, porque eu vi que você estava lá. Na conquista nossa, primeira conquista nossa, Copa do Brasil Feminino, eu vi que você estava lá e até falou com uma jogadora do São Paulo, que jogou demais, foi para um pênalti, foi um jogo emocionante. E se você cobre mais sobre jogo feminino, e como que é você, dentro do campo, e quando acaba o jogo, você ir lá e conversar com o jogador? Como que é essa experiência? Você poderia contar pra gente, por Cara, gentileza? então, aconteceu no sábado passado, não, sábado retrasado, Retrasado. a Supercopa Feminina é um título que só o Corinthians tinha ganhado até hoje. E o São Paulo contra o Corinthians, porque o São Paulo, o projeto feminino, voltou em 2019. O São Paulo voltou a investir nesse feminino em 2019. E desde lá o São Paulo não tinha ganhado nenhum título contra o Corinthians, já era a quinta final, o São Paulo não conseguia bater elas. E, cara, deu para ver o espírito das meninas tricolor, que elas estavam mordidas, estavam querendo dar essa alegria pro torcedor. Foi um jogo que eu não fui com tanta expectativa, 9 mil torcedores, você fala, pô, vai ser legal, mas não vai ser a mesma atmosfera de uma Libertadores, de uma final no masculino, e é algo que não tem como negar. Mas aí a gente viu o jogo, o São Paulo conseguiu vencer nos pênaltis, só que a partir do momento que o São Paulo, que as meninas conseguiram falar, pô, missão cumprida, conseguimos, a torcida abraçou muito, foi algo muito legal. Aí quando você desce para o campo, você vê a emoção das meninas, pô, choraram muito, gritaram, brincaram demais, falei com várias, e elas foram muito merecedoras, e elas mereceram demais esse título, e merecem um apoio maior da torcida do São Paulo. A gente fazer um paralelo, no Brasileirão de 2024, quando o São Paulo pegou o Corinthians na final também, no feminino, lá na Neoquímica Arena tinha 42 mil torcedores, 43 mil torcedores. Na final do Morumbi tinham 9 mil, para um estádio que cabe 60. Então acho que às vezes precisa mais de um apoio, precisa mais comprar a briga delas. Elas jogaram segunda-feira, jogaram ontem, ganharam do Flamengo na estreia do Brasileirão. É uma modalidade que é diferente, óbvio, não tem como falar, o estilo de jogo é diferente, até porque elas começaram muito depois, mas o projeto está muito legal. Foi muito bacana ver elas vencendo e finalmente batendo o Corinthians, porque no feminino o Corinthians é o time a ser batido, é a maior potência e, pô, foi uma emoção muito da hora. Tirei foto com a Bia Menezes, com a taça, entrevistei a Carlinha, falei com o diretor, falei, cara, mano, foi muito legal. E eu posso falar que foi a cobertura mais legal que eu já vi até hoje, que eu não esperava. Era algo legal. Que eu não estava esperando. Aquela cobertura que você fala, pô, vai ser legal, mas você não dá nada. Aí a partir do momento que você entra no campo, você vê a emoção das meninas, ganha do Corinthians, que é sempre bom ganhar do Corinthians, vê o técnico tomando aquele banho de gelo, foi muito legal, foi sensacional, ver a atmosfera mesmo, foi um dia inesquecível para mim, o primeiro título dela em cima do Corinthians, então não tinha como esquecer, foi muito, muito legal mesmo. Ô, Guilherme, como que você avalia, assim, essa fase atual do São Paulo? Cara, essa fase atual do São Paulo passa muito pela questão financeira, porque hoje futebol é muito diretoria, é muito comando interno. Então, falando sobre isso, é uma dívida muito alta, que o São Paulo tá se restringindo no mercado para tentar parar de ter déficits e começar a quitar essa dívida, a baixar essa dívida. E em questão a elenco, cara, os 11 iniciais do São Paulo é um time bom, um time que pode ser competitivo. Não sei qual vai ser o futuro do Zubeldia. É um time que tem capacidade de competir, ainda mais com a força do Morumbi, com a força da torcida. Tem jogadores muito bons, Oscar, Lucas, são jogadores com nível europeu. Só que aí tem que ver como que o Zubeldia vai saber fazer esse gerenciamento. O Zubeldia também uma crítica para ele que ele não usa a base, e isso é algo que me dá um pouco de agonia, porque a gente vê um time recém-campeão da Copinha, ganhou a Copinha em cima do Corinthians, com diversos jogadores muito promissores, que às vezes eles vão ficando ofuscados. O Rian Francisco tava todo mundo falando, pô, o Rian, não sei o quê, entrou contra a Portuguesa, fez um gol, e falou, pô, agora vai.
e aí o moleque praticamente não teve mais nenhuma chance, só entrou em um jogo contra o Santos depois e nunca mais. O Rian, o Alves, o Ferreira, o próprio goleiro, o João Pedro, baita goleiro do São Paulo, que o Zubeldia prefere colocar o Jandrei no banco, que é um goleiro que, na minha opinião, não tem mais perspectiva de melhora, não tem mais perspectiva de futuro no São Paulo, não entendo por que ele tá lá mais. Então dá mais essas oportunidades, apostar mais nesses garotos e saber comandar esse time, porque o São Paulo, em ano de Libertadores, principalmente nessa fase, há 20 anos sem ganhar, você comandar o São Paulo é uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade absurda. Então, esse começo de Brasileirão, esse começo de Libertadores, vai definir muito, porque é o que eu falei, é o título que o torcedor quer. O São Paulo, em relação aos times Flamengo, Palmeiras, Galo, Botafogo, não tem como falar em questão de estrutura, em questão de elenco. Tá atrás, mas tem um time competitivo, tem um time que, se cuidar, um time que, se for feito um grande planejamento, tem grandes chances de competir, sim, isso é com certeza, mas não é favorito para nenhuma competição, na minha opinião. Mas óbvio, São Paulo em 2023 não era favorito para a Copa do Brasil. Ano passado, na Libertadores, poderia perder os pênaltis do Botafogo. Não perdeu no tempo normal, foi 0-0 e 1-1. Poderia muito bem ter chegado na final também. Se passasse do Botafogo, ia pegar a equipe do Peñarol, que tomou 5 do Botafogo. E aí, contra o Atlético Mineiro na final, um jogo único, um jogo de igual, poderia ter chegado também, mesmo com esse planejamento e com essas dívidas. Então, é um time que vai precisar muito do apoio da sua torcida, vai precisar muito bem ser bem rotacionado, porque são jogadores que hoje o elenco atual do São Paulo, os 11 titulares, a gente praticamente não tem um jogador com menos de 30 anos, o único que a gente tinha era o Pablo Maia, que se lesionou. É um time mais experiente, é um ponto bom isso também em noites de Libertadores, mas é um time que tem que saber que os do meu dia tem que ter um gerenciamento muito bom e colocar eles para jogar, realmente implementar uma forma de jogo que favoreça o Oscar, favoreça o Lucas, os principais jogadores do time, e o São Paulo consiga performar bem, quem sabe chegar nas cabeças aí nesse ano. Guilherme, eu vou fazer uma pergunta. Era um pouco difícil, porque a gente é São Paulino, então a gente puxa meio que a sardinha, que a gente foi o primeiro a ter um centro de treinamento maior do Brasil. Era assim, todo mundo queria ir lá, ex-jogadores, ou jogadores que machucavam lá fora, ia no nosso refil fazer tratamento lá, a gente era espetacular. Hoje, eu não estou muito presente, faz tempo que eu não passo por lá, não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente ainda é moderno? Essa é a primeira pergunta. A nossa base, eu vi porque a gente ganhou a Copinha, mas a gente já teve, em 93 e 94, o Tele Santana colocou 2 times, né? Um time de pequeno, o de garotos e o time titular. Sim, né? A gente era assim, forte nisso. Denilson, Lucas e outros jogadores. Kaká, por exemplo, saíram da base. E hoje a gente não tem isso. É porque a gente não tem mais esse glamour como a gente tinha antes. O que é a sua opinião sobre isso? Cara, é que é uma ideia que eu troco muito com meu pai. Antigamente, o Refis do São Paulo era algo que, como você falou, o Imperador veio de fora para se tratar Sim. aqui. Diversos jogadores vieram se tratar aqui. E realmente era do futuro. Só que o São Paulo praticamente parou no tempo. Parou no tempo, se for ver em comparação, por exemplo, ao do Palmeiras, divisão de muro com muro. Cara, a estrutura do Palmeiras hoje é muito maior, infelizmente, em questão desse refis. O São Paulo, o tanto que veio sofrendo com lesões esses últimos anos, lesões bestas, lesões... tinha o caso do próprio Rojas, que era um jogador que jogou em 2018, 2019 em São Paulo, lesionou o mesmo joelho 2 vezes. São muitas lesões que antigamente São Paulo, os jogadores não conseguiam, o time tricolor. Então realmente ficou para trás. E, cara, a base do São Paulo é o que eu falo, é a essência do clube, é algo que sempre manteve o São Paulo em pé, manteve o São Paulo bem. E jogador, cara, tem na base, qualidade tem na base, óbvio. O investimento era muito maior antes, em comparação aos outros times. Agora, o Palmeiras chegou com tudo, esses times... O Flamengo vem investindo demais, mas ainda o São Paulo ainda tem uma base muito boa, até porque é o campeão da Copinha. Mas aí quando vem esses jogadores, cara, aqui eu consigo te listar pelo menos 5. O Mike, lateral do time do campeão da Copinha, o Igão, o Rian Francisco, Ferreira, o Alves, o goleiro João Pedro. São diversos jogadores que têm um puta potencial, só que com o técnico do Beldia hoje não estão sendo utilizados. E aí você acaba ofuscando um pouco o brilho deles. Aí do nada, vai lá, empresta o Alves
para um time de fora, aí vai jogando, aí você vai perdendo essas joias. Cara, o Rio Francisco é um baita jogador e não está sendo utilizado. É só você ver o exemplo de William Gomes, tinha um puta potencial para vingar no São Paulo, para se consolidar mais como um jogador. Foi de graça para o Porto. O próprio Moreira, um lateral com muita qualidade. É às vezes como o São Paulo trata esses jogadores da base, porque tem um desespero de dívida, tem um desespero com isso, e às vezes eles saem de graça, acabam saindo de graça, porque os outros times sabem dessa situação do São Paulo e acabam até algumas vezes explorando. E aí o São Paulo perde muitos talentos, muitos talentos. É algo complicado e é frustrante, porque é uma base muito boa para um gerenciamento que não está à altura. A gente está prestes para começar o Brasileiro e temos também a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu, como torcedor, eu quero muito a Libertadores, porque o São Paulo não ganha há muitos anos. Você que está mais perto do São Paulo, qual que é a sua visão? Você acha que a gente tem time para as três frentes, ou a gente vai ter que priorizar ou a Libertadores, de fato, esquecer um pouco a Copa do Brasil e o Brasileirão? O que você acha sobre isso? Cara, prioridade do São Paulo, prioridade da galera lá de dentro é a Libertadores. Isso não há dúvidas. É a competição que eles querem. Comissão técnica, jogadores, diretoria. O foco são as Copas. Mas são as Copas. O principal foco é a Libertadores. Isso é inegável, não tem nem como falar. Esse ano faz 20 anos que o São Paulo não... O São Paulo foi tri por 20 anos, foi o primeiro tri, e esse ano já pode ser ultrapassado por Flamengo, pode ser ultrapassado por Palmeiras, pode ser ultrapassado, poderia por Santos, por Grêmio, mas como não estão na competição, não podem, mas o São Paulo é o único tri. Então, é uma competição que os jogadores almejam muito, eles sabem da química, sabem da atmosfera, todo São Paulo sabe como que é a quarta-feira de Libertadores no estádio de Morumbi, é algo que é surreal, só que o plano do São Paulo não é largar também o Brasileirão, que nem foi, por exemplo, em 2023, apostou tudo na Copa do Brasil, o Brasileirão acabou ficando um pouco de lado, passou um sufoco ali, e recentemente eu estava numa coletiva com o Casares, e ele falou, a intenção do São Paulo é pegar um sétimo, pegar um sexto lugar ali. Resumindo, ele falou isso. Ele só não falou, não vou brigar para ficar em oitavo, mas deu para ver que o planejamento do São Paulo esse ano não é ficar em 14º, porque se der tudo errado, pega um G6, vai para a Libertadores, assim como foi o ano passado. Estamos na Libertadores de novo. Mas o foco, com certeza, são as Copas, e a Libertadores tem uma mística absurdamente diferente para o São Paulo, então, com certeza, vai ser a prioridade. Ô, Guilherme, conta pra gente, assim, de acordo com a sua visão, assim, o que é necessário para o São Paulo voltar a ser dominante? Cara, é essa parte de gestão, essa parte de, quem sabe, às vezes chegar ao investidor, essa parte de quitar essas dívidas, um melhor gerenciamento das contratações, pensar, não fazer contratações esperadas, por exemplo, como, sei lá, foi a do Dani Alves para agradar a torcida, parar com essas cortinas de fumaça para disfarçar o que está acontecendo no interior do clube. Às vezes é mudar o estatuto, isso daí, cara. Futebol hoje, mais do que nunca, virou direção, virou gestão. Então é saber quitar essas dívidas, é saber você formar um plano financeiro, você formar uma base para não passar mais por isso de novo, só que isso é um processo que demora muito. Hoje o São Paulo não está... o plano do Júlio Casares é pegar 3, 4 anos para reestruturar o São Paulo financeiramente. É o que a gente falou, pode dar muito certo, pode dar muito errado, e construir uma base para que isso não aconteça mais no futuro, para que não tenha mais uma crise, para que o São Paulo não precise ficar devendo salário para jogador. Então, com certeza, essa parte financeira, isso daí, e de gestão, é o que mais importa, é o que mais pesa na fase dos clubes hoje. Essa parte. Um exemplo é o Santos, cara. O Santos estava com o Rueda lá, acabou com o time do Santos, destruiu o Santos caiu para a Série B, o São Paulo, graças a Deus, não passou por isso, mas se não abrir o olho e se der errado esse plano de fundo, de investimento, o São Paulo tem que ficar muito esperto aí, porque cada vez mais os clubes estão se reforçando, estão tendo boas gestões, e isso no futebol é tudo. É só você comparar o futebol brasileiro com o futebol argentino hoje. Cara, exatamente. Futebol argentino antes era uma potência, ganhava tudo que era Libertadores, batia todo mundo. Hoje o futebol argentino, hoje a Libertadores virou, podemos dizer que uma Copa do Brasil,
com alguns Sim. times argentinos que batem, mas eles não são mais os protagonistas, que nem eram antes. Justamente por conta de gestão. A galera da Argentina não apoia SAF, não apoia investimento, eles são mais raiz. É um conceito deles, só que estão fazendo eles ficarem para trás. E é o que eu falei, futebol hoje é direcionamento, é gestão, e se não tiver isso, não tem camisa que consiga sustentar o time somente com o peso da camisa. É complicado. Temos polêmicas que o Lucas, Neymar e outros jogadores falou do campo, né? Grama sintética como grama natural. E também a volta do Neymar, volta do próprio Oscar. Cara, Isso traz um peso para o brasileiro, para nós. O que você acha dessas polêmicas? E você costuma, você tá mais no estádio, nosso estádio é bom? Você pisa lá, é fofinho, é da hora, top? cara, essa polêmica do gramado sintético é algo que é muito recorrente no futebol brasileiro, porque as principais ligas do mundo hoje, Premier League, Bundesliga, La Liga, que são as ligas da potência do futebol europeu, a liga italiana, nenhuma delas aceita o gramado sintético, porque Sim, sim. é um gramado que, cara, não tem como, é muita lesão, o pé com cravo fica travado, tem muita lesão de virar o joelho, de às vezes você prender um tornozelo. É o próprio Allianz Parque. O São Paulo tem 9 lesões lá no Allianz Parque desde que virou sintético. Antes da pandemia, era um gramado natural, era um gramado que era muito bem cuidado, virou sintético, fica um campo hostil. E não é à toa que Lucas Moura, que Neymar, que Thiago Silva, que os principais jogadores do futebol brasileiro se uniram numa campanha justamente por essa causa. Óbvio, não adianta você ter um gramado natural que é um pasto, que é um gramado horrível. Isso daí não vai Exato. adiantar nada, porque vai lesionar igual. A questão é você ter uma estrutura para você conseguir fornecer um gramado natural, um gramado bem cuidado, para que você tenha uma boa condição de jogo. É a elite do futebol brasileiro. São os 20 maiores times do Brasil. Isso tinha que ser um requisito, entendeu? E eu acho que o lance do Palmeiras de ter o gramado sintético é um lance que passa muito mais porque eles recebem muitos shows e muitos eventos nos estádios e para montar palco, desmontar palco, isso é muito mais fácil com gramado sintético, porque você não estraga o gramado quando você coloca isso, porque o Palmeiras tem totais condições de ter um gramado natural, um gramado grama mesmo, que nem era antes de 2020. Eu acho que passa muito mais por isso, por questão de show, por questão de logística, de desmontar, montar palco, e algo que acaba comprometendo muito o jogo, o andar da partida. O Morumbi também recebe bastante show, mas continua com o gramado natural, é um baita gramado, um gramado que dispensa comentários, só que depois que acontecem os shows, você vê, o gramado fica muito danificado. E aí é um trabalho muito maior, só que é um trabalho que eu acho que vale a pena. Porque, óbvio, se os jogadores falam, se os principais jogadores estão de acordo com isso, eu acho que isso daí já é uma resposta. Vou acrescentar que hoje tem jogo da seleção brasileira, teve semana passada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente é torcedor, mas gosta de futebol. O que você está achando do Dorival? Eu acho que o Dorival não fez esse trabalho brilhante no São Paulo. Ganhamos, tipo assim, mas acho que não é para levar ele para a seleção. É um bom, é minha opinião, tá, galera? É minha opinião. É um ótimo treinador, gente boa demais. Mas para a seleção, na minha visão, não sei a visão do Guilherme ou do Isaac, o que você acha? Ele deveria estar lá? O que você, se você assistiu, o que você achou? O que você espera de hoje do jogo da seleção brasileira? Eu acho que foi muito mais uma. Porque assim, o Brasil estava muito carente de técnico, tava com o Diniz tinha dado tudo errado, e aí tinha que pegar alguém. O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, tinha falado de Ancelotti, tinha falado que ia trazer, deu tudo errado, passou um vexame, foi feio demais, e aí teve que trazer o Dorival. O Dorival, cara, é um técnico muito experiente, um técnico muito rodado, eu gostei do trabalho que fez o São Paulo, só que essa seleção de hoje em dia parece que ela não encaixa, cara. Parece que não encaixa. Tem muitos talentos. Se você for ver hoje, cara, os dois melhores jogadores do mundo, na minha opinião, hoje jogam no Brasil. Vinícius Júnior e Rafinha. O Rafinha vem jogando muito na Europa, vem destruindo o Barcelona, jogando demais. Vinícius Júnior já é constante há muito tempo. Rodrigo, muito bom. Bruno Guimarães, que machucou agora, mas era o líder de assistências na Premier League, ia jogando muito. Então, assim, é um time muito bom, só que é um time que não encaixa, cara. É um time que não encaixa. A gente tá chegando perto da Copa do Mundo agora, já é ano que vem, e a gente não tá com aquela confiança, a gente tá vendo aquele brilho no olho.
o time jogando, tabelando, fazendo transição, que nem era, por exemplo, sei lá, se pegar o Brasil antes da Copa de 2018, antes da Copa de 2022, apesar de não ter chegado muito longe, cara, era um time que jogava, eram times que encantavam. Quando o Coutinho estava jogando muito, o Neymar brilhando, e hoje sem o Neymar também. Então, eu também não acho que é um técnico para nível de seleção brasileira, só que dentro das opções, Ele é o melhor. não sei se era o melhor, mas o mais apto, mais acessível, podemos dizer assim. Considerando tudo, eu não via outra opção que poderia suprir tão bem. Não tão bem, mas na época, porque o Dorival sempre foi um técnico muito famoso por operar milagres. Quando ele chega no São Paulo, ele pega um São Paulo depois do Rogério Ceni, tá muito mal, um time sem confiança nenhuma, ele recupera a confiança do time e faz uma campanha brilhante na Copa do Brasil. Só que, cara, o peso de você pegar uma seleção é muito diferente, até porque você não tem o dia a dia na seleção. Quando Exato. você pega um São Paulo, você treina todo dia com os caras, você vê todo dia a cara deles, você fala todo dia com eles. Seleção é 3 em 3 meses. Então, pra você implementar um trabalho, você tem que ser muito certeiro, você tem que ter uma forma muito certeira. E hoje o Brasil não tem um padrão tático, o Brasil não tem isso. Então, pro jogo de hoje, é um jogo que, cara, vai ser muito truncado, muito truncado. Eu acho que, óbvio, tem hoje a tática tem que ter, mas o que vai sobressair hoje é a vontade. Porque o clássico de hoje, com a frase do Rafinha, falando que ia meter porrada em argentino, tá a flor da pele demais para eles. O maior rival é o Brasil, pra gente é a Argentina. Então, vai sobressair a parte física, vai sobressair a parte de honrar a camisa da seleção. Óbvio que tem que ter tática, mas hoje o coração vai falar muito mais alto. Eu não posso deixar de falar que é uma vergonha a gente ter um dos maiores ídolos, que é o Ronaldo. Por mais que eu também acho ele não. Deixa pra lá, mas é um nome forte do nosso esporte. Sair, largar a mão e o cara lá ser reeleito sem ter ninguém pra disputar. Você que é jornalista e tudo, o que você achou dessa questão da CBF? Nojento, acho nojento, é triste, é muito triste. A seleção passar por essa fase, passar por cada escândalo na CBF nesses últimos tempos. Edinaldo Rodrigues foi reeleito como candidato único. É triste, cara, é triste. E o Ronaldo é uma luz no fim do túnel, apesar de não ser um cara 100% com pensamentos corretos, com pensamentos que sempre convém. Mas, cara, é um dos maiores ídolos da história da seleção. E ele Exato. se propor a isso, se propor a tentar mudar esse cenário da seleção, uma seleção que não ganha uma Copa do Mundo desde 2020, desde 2002, uma seleção que é a maior seleção do mundo, pentacampeã, passando essa fase, passando vexame, sendo eliminada pela Croácia, tomando 7-1. Cara, precisa voltar, e não tá com uma perspectiva que vai chegar para ser favorita na Copa de 2026. Ainda não tá. E é o que a gente estava falando. Gestão hoje pesa muito no futebol. Gestão, você saber direcionar, a parte interna, infelizmente, tá muito podre na CBF. E é triste, é muito triste, é complicado. Guilherme, se você pudesse voltar no tempo para assistir um jogo histórico do São Paulo, que jogo seria esse? Cara, 2005, com certeza. 2005 contra o Liverpool, sem dúvida, sem dúvida. É um jogo que, puta, eu já vi várias vezes em casa, já vi com meu pai. E é um jogo que dispensa comentários. Você ganhar de um Liverpool campeão da Champions League, um Liverpool voando, com o Gerrard jogando muito, o Rogério Ceni no auge. Cara, esse é um jogo que com certeza eu votaria e sem dúvida se escolheria esse. E eu vou emendar, que ele falou isso. E um jogador? Vou melhorar a pergunta. Tirando o Rogério Ceni, qual jogador, se você pudesse trazer de volta pro São Paulo? Aí, isso, era muito fã do Raí. Eu sou fã do Raí, nunca vi o Raí jogar mesmo, mas, pô, os caras falaram do Raí, o que ele jogava, eu já vi muito vídeo dele jogando, é um cara, pô, era genial, ele em São Paulo não pipocava em clássico, decidiu o Mundial, decidiu o Libertadores, decidiu o Paulista, decidiu tudo, era um jogador brilhante, era um jogador genial, e se, pô, você pensa assim, cara, Raí é um cara pô, acho ele um absurdo por tudo que ele fez pelo São Paulo e com certeza
tirando o Rogério Ceni, ele é o maior ídolo da história. Não, e você fala do Raí, eu lembro dele saindo do PSG Germain, vindo pro São Paulo na final contra o Corinthians, Na ele final mó do estreia. Paulista, faz o gol de cabeça. Exata, cara, foi fantástico. A volta dele foi brilhante, brilhante, brilhante. Ele realmente, ele também é meu ídolo, tá? Sim, de todos. Ó, eu vi o Rogério Ceni, mas Raí. Não, e a galera que É, viu o Raí, muita gente prefere o Raí. Fala que o Raí foi quem virou essa chave para mudar o São Paulo de patamar. Em 92, 93. Tem amigos mais velhos que falam, cara, o Raí para mim foi o cara que mudou o São Paulo de patamar. É absurdo. Então, é Rogério Ceni e Raí para mim. Raí, ídolo demais na história. perfeito, perfeito. Bom, já que o Edgar perguntou do jogador e o técnico, se fosse pra trazer de volta. Ah, Boa. é o Tele, né? Tele Santana. O Tele eu sou muito fã do Muricy também, mas acho que não tem como a gente falar do Tele primeiro, porque o Tele foi quem mudou o São Paulo de patamar mesmo, fora de campo. Eu acho que ele bate para ser maior ídolo da história, eu tenho muita dúvida. Se você fala, pô, será que eu coloco o Tele ou eu coloco o Rogério? Porque o que o Tele fez no São Paulo ali, na década de 90 foi absurdo. São Paulo, naquela época, realmente era o melhor time do mundo. Não era que não, foi zebra, que nem, por exemplo, 2005, que o time do Liverpool era muito melhor, massacrou o São Paulo. Não, São Paulo naquela época era o melhor time do mundo, era o time que mais competia, era o time que encantava, era o time de Tele Santana, não tem como não falar dele, pô, toda vez que a torcida grita até hoje o nome dele, Tele, cara, é animal isso, tem uma estátua na frente do estádio, e o Muricy eu sou muito fã do Muricy, eu peguei uma época do Muricy, peguei o finalzinho dele no São Paulo, e ele tá até hoje no São Paulo, é um cara que, pô, dispensa comentários, eu sou muito fã dele, e, pô, acho que no futebol, assim, é um técnico que eu vi, que eu mais admiro, por tudo que ele fez, pelo... Cara, você vê os documentários do Brasileirão de 2006, 2007, 2008, o que ele fazia ali, ele, pô, tirou leite de pedra, é um cara sensacional, um cara que é muito trabalho, um cara comprometido, um cara que tá ali pelo clube, não é um cara que... Porque tem muita gente ali de dentro que, às vezes, passa uma imagem de bom moço, passa uma imagem de que tá pelo clube, mas, às vezes, quer um pouco mais se aparecer do que realmente fazer, e o Muricy é trabalho, o Muricy é sensacional, sou muito fã do Muricy também. Qual time pra você que é o nosso principal rival? É o Corinthians? É o Palmeiras? Ou é o Santos? Qual que é pra você? Qual que você mais gosta de passar por cima? Cara, para mim, tem essa discussão muito, principalmente com esses últimos tempos, esses últimos anos, São Paulo e Palmeiras têm uma rivalidade muito grande, uma rivalidade absurda que, pô, todo ano em mata-mata tem São Paulo e Palmeiras, todo ano, seja um, dois mata-matas, sempre histórias muito emblemáticas, história de goleada, história de classificação na casa do rival, e o São Paulo se saindo muito melhor, na melhor fase da história do Palmeiras, o São Paulo continuando sendo uma pedra no sapato, o time que mais venceu o Palmeiras de Abel, o time que mais classificou contra o Palmeiras de Abel, mas mesmo o Corinthians não estando numa boa fase, mesmo nesse contexto, eu ainda acho que o Corinthians, na minha visão, é o maior rival, é muito melhor ganhar, não vou colocar muito, mas eu prefiro ganhar do Corinthians, um jogo, se ganhar o majestoso, cara, se ganhar a rivalidade do majestoso, eu acho que é muito mais satisfatório, é muito mais gostoso do zoar o rival quando você ganha do Corinthians, e o Santos, cara, o Santos é legal ganhar do Santos também, mas o Santos acabou ficando muito para trás também. É um time que tem 30 vitórias a menos. Acho que também por não ser da capital pesa muito, e se não tiver numa fase muito boa, acaba perdendo um pouco o brilho, cara. Acaba perdendo um pouco o brilho. É um clássico legal, mas para mim não tem comparação com o que é um Choque Rei, com o que é um Majestoso. Então eu coloco nessa ordem, eu coloco Corinthians, Palmeiras e Santos. Ô, Guilherme, fala pra gente, assim, na sua percepção, o que fez o São Paulo dominar o futebol brasileiro na década de 90 e no ano 2000? É que aquela época ali, a, a genialidade ela prevalecia muito mais, porque não era tão, futebol não era tão burocratizado como hoje, não tinha tanto investimento como hoje, então era o diferente. E aquela época o diferente era o Tele Santana. Aquela época era o Tele falando que prefere fazer. Putz, é uma frase que eu não vou lembrar. Era uma frase que ele falava que prefere fazer uma jogada bonita do que
ele apreciava o futebol, resumindo. E é um cara que era fantástico, era um cara sensacional, amava muito o São Paulo, e ali com os jogadores, pô, tinha cada jogador daquele time ali, tinha Raí, o Toninho Cerezo tinha voltado, o Zete foi um baita goleiro, era um time absurdo do São Paulo, e com o Tele Santana, com o apoio da torcida, começando a ganhar Libertadores, pegando aquela ascensão, aí vem a década de 90, e depois que passa, vem os anos 2000, um ano de Paulo Autuori, São Paulo conseguindo ganhar Libertadores, aí vem 2006, 2007, 2008, era vontade e era realmente de mudar o São Paulo de patamar, em uma época que, na minha visão, os investimentos eram muito menores. Então, o futebol era muito mais cíclico naquela época. Poderia chegar assim como poderia chegar o São Paulo, o Corinthians poderia chegar, o Palmeiras. Hoje fica muito mais tendencioso que quem vai chegar nas cabeças são os times com mais investimento. Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Então, a raça que aquele time tinha, juntamente com a genialidade, principalmente na década de 90, com o apoio da torcida e tudo mais, com São Paulo em ascensão absurda, foi o diferencial, assim, e com os maiores ídolos também, com o Raí, com o Tele Santana, com o Rogério crescendo naquela época. Isso daí com certeza foi o que fez o São Paulo ser o maior time da década em 90. Pô, saudade dessa época, Guilherme do céu. Mas, Guilherme, uma curiosidade minha, como que é o seu preparo de sair da sua casa para um jogo de futebol, cobrir como setorista? Como que é esse seu trabalho? Qual foi a sua paixão pelo jornalismo? Você pode nos explicar como que é o seu dia a dia nesse sentido? Por exemplo, vamos supor, sábado, 6h30, o São Paulo joga contra o Sport. Sexta-feira, quinta-feira, em algum dia na semana, eu vou parar, eu vou pegar meu caderno, vou estudar os dois times. São Paulo, óbvio, já sei muito mais coisas, já sei praticamente quase tudo do time, mas vou anotar tudo. Vou anotar quem tá pendurado, qual que é o número do jogo do Caleri, quantos gols falta para tal jogador atingir 100 gols. Curiosidade, você tem que ter informação, a reportagem que você tem que fazer antes do jogo, você tem que extrair o máximo de informação possível. Por exemplo, artilharia do século, artilharia do ano do São Paulo, principais assistentes, a perna dominante de cada jogador. Cara, você tem que ir com o máximo de informação possível. O jogo que é esse no Morumbi, o histórico de confrontos, São Paulo e Sport, jogadores que eles tiveram em comum. Aí eu estudo a mesma coisa do Sport. Como tá vindo a fase do Sport? Os últimos 10 jogos do Sport. Como tá vindo o técnico do Sport? Fazer esse estudo prévio, você praticamente fazer um estudo inteiro da partida, você chegar muito bem informado. Óbvio, as escalações, quando sai a escalação. E aí chega no estádio, chega mais ou menos umas 3 horas e meia antes, dependendo do jogo, chega até muito antes, e aí, óbvio, pego uma entrevista com a galera lá na frente do estádio, vejo como tá a expectativa, vou lá, bato o credenciamento, aí quando eu subo para as cabines, quando tem transmissão, a gente começa mais ou menos 1h30 antes do jogo, faz todos os comentários, vai passando para o ouvinte todas essas informações, fala do trio de arbitragem, vai analisando tudo, também tem os comentários de opinião, vê o jogo, acaba o jogo, aí desce para a zona mista, aí você já vai com as perguntas na mente, já vai pensando, o que eu posso perguntar, para quem que eu posso falar. A zona mista se descobre na hora quem vai passar ali, mas, por exemplo, já dá para imaginar, São Paulo ganha do Sport de 2-0, 2 gols do Lucas, vai passar o Lucas, não vai passar um cara que não fez uma boa partida. Já vai pensando nisso, já pensando nas perguntas do meu dia, você desce lá, aí, por exemplo, o jogo deve acabar umas 8h30, considerando todo esse processo, aí você sai umas 10h30 do estádio do Morumbi, dependendo até da hora, quanto que eles demoram, porque tem jogo que é pegado, tem jogo que os caras ficam no vestiário mesmo, os caras demoram pra caramba, e aí você acaba saindo bem tarde do estádio. É um trabalho que você demanda o dia inteiro, mas é o que eu falei, sempre foi um sonho trabalhar com isso, é uma parada que eu gosto, é uma parada que eu me sinto bem fazendo, e ainda mais em ambientes com o jogo do São Paulo, mas também já fiz vários jogos do Palmeiras. Palmeiras lá no Allianz também é muito da hora, é mais longe da minha casa, mas também é uma experiência que vale muito a pena. E te fazer uma pergunta, teve alguma vez que você foi entrevistar que a perna tremeu, você olhou pra essa pessoa e falou, caramba, eu tô entrevistando essa pessoa, aí suas pernas ficou, e agora? Teve algumas desse caso assim ou não? Eu acho que do São Paulo, quando eu entrevistei o Caleri foi muito massa, foi muito da hora, quando eu vi na minha frente assim, falei, caraca, é o Caleri mesmo, foi muito da hora. Com o Lucas foi legal também, foi bem bacana, mas acho que do São Paulo, o Caleri, não sei porquê, não sei se é por ele falar outro idioma,
eu acho que deve ter a ver, foi algo que foi muito legal. E o Veiga foi a primeira entrevista que eu tive, Rafael Veiga, foi Palmeiras e Fortaleza lá no Allianz, e ali foi onde eu mais estava nervoso, porque eu nunca tinha perguntado, nunca tinha interagido assim, então ali foi bem, tive que ter culhão ali, porque foi complicado. Cara, e acho que a primeira para o Zubeldia também, eu tava bem nervoso, mas é normal, é um nervosismo que faz parte, mas aí depois, quando você vai acostumando, você vê o cara, todo jogo ele já sabe quem você é, você já sabe quem ele é, mas acho que, pô, o Rafael Veiga e o Caleri, eu acho que são os que eu mais falei, pô, caraca, eu vou ter que ter uma responsabilidade aqui para falar com eles. E te fazer uma pergunta. Eu tô aproveitando que é curiosidade minha, vou te perguntar, tá? Porque você tá lá mais fácil. Eles são simpáticos mesmo? Troca uma ideia? Ou é meio só pergunta e tchau? Ou... É uma parada que é mais. Eles passam ali, ouvem a pergunta, falam com você e tudo mais, e vai embora. Não tem aquela ideia, pô, como você tá? Daí não existe. Daí é entrevista na hora, perguntou, foi embora. Ah, Tiveram algumas. É bem isso. Não tem nenhuma outra alteração. Tipo, e aí, como vocês estão? Tipo assim, tem uma galera que faz uma zoeirinha a mais. O Daverson, já entrevistei o Daverson. O Daverson faz uma brincadeira, faz uma graça a mais. Só que é basicamente isso. Entrevistou, o cara vai pro ônibus, vai pra casa dele. Tem algumas vezes que eu dou a sorte de quando eu tô saindo do estádio, que eu vou sair, passo pelo campo lá, encontro eles. Aí você falou, tira uma foto, não sei o quê. Já tirei foto com a Léria, com o Lucas. São gente boa, mas normal. Tratam bem, normal. Mas na hora da parte profissional, é isso. Perguntou, falou. perguntou, Aí vem um assessor de imprensa do São Paulo, que hoje é o Espíndola, e aí ele vai com o Lucas ali, aí tem a galera na zona mista falando aqui, aí, cara, a zona mista é muito cheia, muito cheia. Tem papo de 20 jornalistas, no espaço que cabem 5. E aí todo mundo querendo perguntar, e aí o assessor do São Paulo vai falando, ó, mais 3 perguntas, hein? Agora, não sei o que, agora a última pergunta, vai editando. E aí ele que praticamente comanda essa trajetória do jogador. Perguntou, ele vai pro ônibus lá, todo mundo vai para casa, tudo certo, mas não tem aquela interação que você fala, tipo, parceiro, não sei o quê. Daí não existe lá na zona mista, não. Ô, Guilherme, agora conta pra gente, assim, se fosse pra escolher um rival pro São Paulo eliminar, assim, tipo, numa final, quem que você escolheria? Ah, o Corinthians. Ah, é seu time. Até te peço perdão aí, Isaac, mas ganhar um majestoso, cara, ganhar um majestoso não tem preço, velho. Ainda mais uma final. Ainda mais pelo histórico de confrontos entre São Paulo e Corinthians, que é o único que o São Paulo tá muito atrás. Palmeiras, na contagem do São Paulo, acho que tá ganhando ou tá empatado. Tá na frente. Palmeiras, o Santos tá muito à frente, mas o Corinthians é tipo uma pedra no sapato do São Paulo mesmo. E é um clássico que, cara, o Corinthians tem o derby também, que é um clássico muito intenso. O São Paulo tem um choque rei, é bastante intenso, mas eu acho que não é tão quanto o derby. Só que um majestoso para o torcedor do São Paulo, pelo menos para mim, eu acho que ganhar do Corinthians tem um gosto diferente. É uma vitória que o torcedor gosta muito e não tem como falar que não é muito da hora ganhar do Corinthians. Eu vi um vídeo seu falando do letreiro do São Paulo que tava sem o letreiro. Só que agora, acho que essa semana passada, eu vi, eles colocaram agora, né, o letreiro. E a gente ainda continua sendo o maior estádio hoje, que cabe maior público. E você falou da reforma, foi aprovado? Como que anda essa parte da reforma do São Paulo? O estádio do Morumbi hoje tem capacidade para 67 mil, é o maior estádio particular do Brasil, de clube, assim, é o maior. Só em questão geral, acho que perde para o Maracanã e para o Mané Garrincha, eu acho, mas são estádios que não são de clubes, são estádios públicos, do governo. Cara, sobre o estádio do Morumbi, é um projeto muito parecido com o Monumental de Nunes, que Ah, é o mesmo projeto? cara, é um projeto que, assim, o São Paulo tem debaixo do estádio do Morumbi, tem uma rede de córrego que passa, de esgoto muito grande, e aí o plano para fazer esse modelo, como se fosse do Monumental, é descer o piso, é meio que rebaixar o campo para conseguir descer mais na arquibancada aqui. Só que para fazer isso, tem que canalizar todo esse córrego. Então tá tendo uma obra muito grande em torno do estádio Morumbi para conseguir descer esse campo, deixar esse córrego canalizado, e aí sim, descer mais um anel na arquibancada e aumentar a capacidade, assim como foi no estádio do River Plate, que, pô, tá lindo hoje, cabem 80 mil torcedores. O plano é para 2030, que é o ano do centenário do São Paulo,
É um plano que está aí desde 2024, 2023 sendo debatido. Teoricamente, já está sendo colocado no papel. A gente não sabe se vai dar certo. Porque em 2010 falaram que o Morumbi seria reformado para a Copa. Já teve muitas especulações, então não dá para confiar na palavra dessa galera de cara assim, até para não se frustrar depois. Mas o plano seria fazer mais ou menos um estádio Morumbi com mais ou menos 80 mil pessoas para o centenário, para 2030, e a gente vai ver se dá certo. Pelo menos a obra de canalizar o córrego por baixo, fazer um piscinão para conseguir descer o campo, está sendo efetuada. Vamos ver como vai o andamento da obra aí, que aí são 5 anos pela frente, é bastante tempo, e se vai dar certo, né? Guilherme, conta pra gente agora da sua página, assim, como que veio essa ideia de criar essa página, como é que foi no início, você pode contar, trazer detalhes pra gente? Cara, eu criei minha página, eu estava na escola ainda, eu estava no terceiro ano do ensino médio, estava acabando a escola, e eu sempre eu falava, cara, eu gosto de falar de São Paulo, eu gosto de falar de futebol, sempre me encaixei nisso, e aí foi na Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo estava nas quartas de finais contra o Palmeiras, tava indo para semifinal contra o Corinthians, eu falei, vou criar. E aí na escola você tem um receio, porque a galera ainda é muito criança, aí tem aquela zoação, pô, não sei o que, tá fazendo página. Aí eu falei, pô, será que eu vou ligar para isso? Aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer minha página, não tô nem aí para o que falarem, vou falar o que eu quero falar, vou falar de São Paulo, é o que eu quero ser. Aí ali eu já tinha decidido que eu queria ser jornalista, eu falei, mano, eu preciso colocar as caras, eu preciso aparecer. Criei minha página, aí começou, eu comecei com os vídeos, óbvio, no começo quase ninguém vê, e aí, só que você vai tendo uma constância, a galera vai começando a ver mais, aí você vai começando a fazer uns conteúdos legais. Eu lembro que meu primeiro vídeo, que pegou muito bem, foi em dezembro de 2023, eu acho que foi um que eu falei do Caio Paulista. É um vídeo que eu falo do Caio Paulista, eu falo, tipo, pô, será que vale a pena você fazer isso mesmo? Você traiu São Paulo, não sei o quê. Eu comecei a apresentar vários fatores, o porquê não tinha que fazer isso. E eu fiz um assim pro Dorival também, quando o Dorival tava no São Paulo para ir pra seleção. E, pô, esse vídeo aí pegou muita view, acho que ficou 500 mil visualizações. Aí eu falei, pô, que da hora. A galera começou a comprar minha briga, começou a realmente me acompanhar. Aí eu falei, pô, aqui agora eu tenho um público, agora eu tenho uma responsabilidade. Aí comecei a ir pro estádio, comecei a fazer gravação lá na frente, aí, mano, muita gravação. E aí, o vídeo que eu mais viralizei, que aí foi a maior virada de chave, foi um jogo que teve de Libertadores, foi São Paulo e Cobressal, que eu fiz uma entrevista com os torcedores chilenos do Cobressal, e eles falaram alguma coisa que no estádio do Morumbi tinha mais barulho que na Neoquímica Arena. Aí eu falei, nossa, é o corte perfeito para postar. Aí eu postei, aí, pô, tá com 1 milhão de views hoje, muita gente me manda, até hoje eu vi, que, pô, tá fixado no meu perfil, inclusive. E aí, depois dali, foi só ascensão. Cara, em dias de jogos na Libertadores, por exemplo, ano passado teve um jogo muito louco, que foi o contra o Nacional. Foi uma das experiências mais legais que eu já tive cobrindo São Paulo, porque ali eu não era credenciado, eu ia na malandragem ali. Aí eu consegui pular a grade, consegui ficar do lado dos jornalistas lá. Cara, fiz muito vídeo legal, entrevistei o Baby, e aí a entrevista com o Baby foi tão da hora que ele postou no perfil dele, a entrevista comigo. Aí todo mundo falou, mano, você tá no Instagram do Baby, onde você tá, não sei o quê. Cara, foi um dia mágico, e tipo assim, em um dia eu ganhei 3 mil seguidores, assim. Então, Caraca. Libertadores, jogos grandes de São Paulo, quando eu chego, eu consigo fazer uma cobertura legal, uma cobertura que eu posto, pô, 10, 11 vídeos. Você posta vídeo do ônibus, você posta vídeo da torcida, posta vídeo de tudo. Cara, a galera gosta muito, começa a seguir muito. E aquele dia lá foi sensacional. Teve a morte do Esquerdo, infelizmente foi Triste. horrível isso, mas o pré-jogo, falando do pré-jogo e do jogo antes de acontecer, aquela catástrofe estava sendo, pô, absurdo. O Bobadilla tinha feito um puta golaço, lá fora tava um clima muito legal. Então, aí eu criei, aí eu comecei, aí eu tô continuando. Agora eu tenho outros trabalhos, eu tenho outras questões, outras responsabilidades. Às vezes não dá para dar a mesma atenção que eu dava antes, mas óbvio, sempre deixo eu movimentando a página, sempre continuo fazendo vídeo. Quando eu vou pro estádio, nunca deixo de fazer. É uma paixão que eu tenho e também é um baita portfólio para mostrar meu trabalho para a galera que se interessa. Então, a página foi algo incrível na minha vida. Guilherme, eu vou terminar, mas eu vou te cobrar uma segunda parte. Cara, com certeza, galera de casa aí que tá vendo, pode ter certeza que vai ter o segundo episódio, terceiro, quarto, quantos precisar. A ideia que a gente trocou aqui foi muito legal. Agradecer o Edgar, agradecer o Isaac. Pô, muito legal o papo de vocês, o projeto de vocês é maravilhoso. Agradecer mais uma vez por vocês me convidarem.
E, pô, segunda parte, com certeza, só marcar aí. Se a gente faz outra, a gente bate um papo sobre o que vocês quiserem, diversos assuntos. Pode ter certeza aí que eu tô à disposição. Galera, aqui tá o link da descrição, tá a página do Guilherme, as nossas. Segue, compartilhe e até a próxima, galera.